Cronograma Bíblia Todo Dia, Marcos capítulo 16. E assim nós chegamos ao final do nosso segundo livro estudado aqui no Cronograma Bíblia Todo Dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês perceberam que Marcos eu coloquei sempre um capítulo por dia, justamente por aquela característica que eu já falei para vocês, que Marcos ele é muito direto, né? Muitas coisas ele não entra muito em detalhe. Então deu para a gente ler um capítulo por dia. A partir de Lucas, que será o próximo evangelho em nome de Jesus, nós voltamos a reduzir os textos e talvez dividir alguns capítulos em mais partes, tá bom? Vamos ver aqui sobre a ressurreição, né? Porque ontem nós vimos que Jesus foi preso, crucificado, entregou o Espírito, né? Foi colocado no sepulcro. E aqui nós já estamos vendo Marcos falar sobre a ressurreição. Nós vamos ver que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Isso era uma tradição, isso era um costume, né, que faziam com os corpos naquela época. E aí elas foram no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol. Elas se dirigiram ao sepulcro, né? E aí é interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque elas ficam no caminho se perguntando: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro para nós, né? Tinha uma pedra muito grande ali tapando, né, guardando o corpo de Jesus. Elas ficavam se perguntando quem iria tirar. Quando elas chegaram lá, não estava mais, a pedra já havia sido removida. Ou seja, tem coisas que nós nos preocupamos, que nós vamos fazer, mas quem faz é o Senhor por nós, é os céus que trabalham a nosso favor. Isso dá até um tema de devocional, amém? E aí nós vamos ver que elas vão ficar sabendo, né, que Jesus ressuscitou. O rapaz vai dizer: ele ressuscitou, não está aqui, né? Um jovem, né? Porque um jovem vestido de roupas brancas, claro que era um ser celeste, disse para elas, né? Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí ele mostra o lugar vazio que o corpo havia sido posto. E aí ele vai dar um direcionamento para essas mulheres. Vão e digam aos discípulos, versículo 7. Diga aos discípulos dele e a Pedro, né? Eles colocam especialmente a Pedro. Por quê? Porque Pedro naquele momento estava arrasado. Pedro naquele momento estava dizendo assim: eu não sou digno do amor de Jesus, eu traí Jesus, né? Eu neguei. Mas aí você vê a misericórdia de Deus. Vai dizer aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E essas mulheres saem tremendo, assustadas, fugiram do sepulcro e foram falar isso. Percebam, mulheres, percebam, homens e mulheres, que eu já disse para vocês em Mateus, que mulheres, elas não eram elas não eram fontes confiáveis. Então, assim, se a mulher desse um testemunho, se a mulher desse a sua palavra, ela não era confiável, mas foi a elas que Jesus quis, né, dar a notícia primeiro da sua ressurreição. E aí nós vamos ver que o Senhor aqui, no versículo 9, vai dizer que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 demônios, né? Ou seja, libertou ela. Marcos, ele traz essa especificação, que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, tá bom? Depois nós vamos ver também que Jesus vai aparecer a mais dois homens, estando eles a caminho do campo. Outro evangelho vai falar melhor sobre isso daqui. O que Marcos fala no versículo 12, em poucas palavras, nós vamos ver em outro evangelho que os discípulos estão no caminho de Emaús, vão andar com Jesus, vão conversar com Jesus e só depois vão se dar conta que era Jesus. Eu acho essa passagem linda, nós vamos ver na frente, tá? E aqui em Marcos 16 também contém alguns versículos que são chaves, né? Que todo cristão deve conhecer esses versículos, que é o versículo 15 e 16, que é o Senhor, é a missão que o Senhor dá para os seus discípulos, né? Aqui ele já está com seus discípulos. Antes de subir aos céus, ele diz: olha, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amados, as pessoas elas precisam crer em Jesus para serem salvas, para não irem para o inferno, elas precisam crer no Senhor como Filho de Deus. Amém? Mas veja só que é interessante que diz assim: vão pelo mundo todo e preguem a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Rapidamente uma explicação para vocês. Nós precisamos nos batizar. O próprio Jesus não precisava se batizar, ele não tinha pecado, mas ele veio para dar exemplo. Nós que temos pecados precisamos sim nos batizar
dar testemunho da mudança que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas aí, se você é uma pessoa que está recebendo a palavra agora, começou a crer recentemente, está vivendo em novidade de vida, você ainda não é batizado. Não se batizou não porque não quis, mas porque ainda não teve a oportunidade. Aí, você vai dizer, Jéssica, se Jesus voltar hoje, eu não subo. Olha só o que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A questão da condenação é a falta de crer, não é a falta do batismo. Precisamos nos batizar para dar testemunho. Você precisa se batizar. Mas se acontecer de Jesus voltar hoje e você ainda não foi batizado, não porque você não quis, não porque você desperdiçou a oportunidade, mas porque não deu tempo, você sobe, tá? O importante, primeiramente, é você crer, é você se arrepender de seus pecados, tá bom? E aí nós vamos ver que o Senhor, depois de ter falado com os discípulos, foi assunto aos céus, voltou para o Pai, e os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que o acompanhavam. Ou seja, Jesus foi, mas Jesus estava com ele confirmando, dando autoridade, dando poder e unção para eles realizarem a obra, como ele continua dando a cada filho dele que se dispõe a fazer a obra nos dias de hoje. Amém? Pessoal, Deus abençoe e até segunda-feira. Nós vamos atualizar o cronograma domingo e na segunda nós começamos o Evangelho de Lucas, em nome de Jesus. Até mais.